Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de palestras agronômicas, mais uma palestra do nosso programa. Dentro de instantes, a gente já vai dar início aqui à nossa apresentação. Olá, pessoal, boa noite a todos. Todos bem-vindos. Pessoal que está já chegando aí. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Piccoli, sou professor do curso de agronomia da Unifactesse. E na noite de hoje a gente está com mais uma das palestras agronômicas, que é um evento que a gente que a agronomia da Unifactesse já vinha desenvolvendo desde o semestre passado, e a gente vai dar continuidade, então, às sextas-feiras, com essas palestras que são temas que são abordados aí de interesse agronômico.
E na noite da palestra de hoje, eu vou convidar a palestrante Érica Valim. Ela é acadêmica do curso de agronomia, também é estudante do programa de mestrado da pós-graduação em agronomia pela UEM. Deixa eu só achar aqui. Então, apresento a vocês aí a palestrante Érica Valim. Boa noite, Érica. Seja bem-vinda. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem. Vamos dar início aqui às nossas palestras. Então, o pessoal que está assistindo, eu vou ficar aqui mediano, então, o pessoal que tiver interesse em fazer as perguntas, podem mandar as perguntas aqui na caixa de texto. E assim que ela finalizar a palestra, a gente vai abrir para as perguntas, e daí eu, como mediador, vou passar, então, as perguntas para ela, para a gente poder tirar as nossas dúvidas. Ô, Érica, eu vou pedir só para você já compartilhar a sua apresentação. Já estou achando aqui. Isso. Deixa eu só organizar a minha apresentação aqui. Tá, joia. Agora o pessoal já está vendo aí a sua apresentação, e você também no cantinho aí. Podemos dar continuidade, então, e eu vou ficar aqui como o mediador, e se precisar a gente vai conversando. Ok. Boa noite, pessoal. Que nem o professor já falou, eu sou Érica, sou geógrafa, estudante do último período de engenharia agronômica e sou mestranda no PGA da UEM. E eu estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre a bactéria Candidata liberibacher e o monitoramento do vetor dessa bactéria no estado do Paraná, que é um trabalho que a gente tem desenvolvido na UEM. Eu não sei se está passando os slides, Érica. Você tenta passar aí só para a gente... Aí, está funcionando. Tá joia. Fica à vontade. Era só para testar aqui. Tá joia. Então, a bactéria Candidata liberibacher, existem 6 espécies, né, conhecidas, e dessas 6, nós temos a Liberibacher asiáticos, americanos, africanos, europeus, solanacérios e cresce. Só que apenas 3 que influenciam no vetor que a gente vai trabalhar hoje. Então, eu vou falar mais relacionado a essas 3, que é o que a gente tem a presença aqui na citricultura, e detalhar um pouco sobre ela, sobre o vetor. Na citricultura, conhecido como HLB, o antigo greening, né, nós temos um globing. Um globing, ele está associado a essa bactéria, Candidata liberibacher, e ele tem 3 variedades dela, tipo, asiáticos, americanos e africanos. Só que africanos, aqui no Brasil, não tem a presença ainda, só foi constatado até o momento a asiáticos e americanos. É uma bactéria gram-negativa que compõe um grupo de alvo-probactérias. O que é isso? As probactérias é uma fito que tem a sequência de 16 sequências de RNA. Então, é um grupo específico e ela faz parte, são bactérias gram-negativas, e ela faz parte desse grupo. Ela é endosselular. O que é endosselular? Ela está limitada dentro da célula, então ela limita-se ao floema da planta. Então é como se fosse no ser humano, fosse no sangue do ser humano. Então, o que ocasiona que não tenha cura, não foi encontrada a cura até o momento quando ela atinge a planta. Quando ela atinge a planta.
O HLB, ele também é conhecido como greening, embora no Brasil o vetor dele tenha sido identificado há mais de 70 anos, só foi detectada em 2004, aqui lá no estado de São Paulo. E a partir de 2004, vem sendo monitorado e tentando encontrar uma maneira de se adequar com ele em campo. Eu vou falar um pouco dos vetores dessa bactéria. Nós temos o Triose eritreia. O Triose eritreia, ele é o transmissor da Candidatus liberibacter africanus, que no Brasil ainda não temos a presença. Igual eu falei anteriormente, né? Tá lá para o Oriente Africano. E é um inseto picador, sugador, alimenta-se da seiva, intoxicando as toxinas, injetando as toxinas na planta. Ele coloca cerca de 2.000 ovos. E o tamanho dele milímetros, então é um vetor que é imperceptível no campo, né? Os sintomas dele, ele tem o envelhecimento precoce das árvores, a morte prematura, a deformação nas folhas jovens, encarquilhamento, ele dá também essas borbulhas, que nem está mostrando na foto, e ele cobre as galhas, o que prejudica a frutificação. Então, os frutos ficam pequenos e não desenvolvem. E a árvore também, a planta também não desenvolve. E o Diaphorina citri, que é o que nós trabalhamos aqui. O Diaphorina citri, ele tem tanto a presença da bactéria Candidatus liberibacter asiáticos, como a presença da bactéria Candidatus liberibacter americanus. Então, para saber qual está presente, é feito extração de DNA, PCR, para poder identificar. Ele é um hemíptera, né? O inseto adulto, ele mede de 2 a 3 milímetros de comprimento e possui suas asas transparentes, com bordaduras escuras. E ele ovoporiza cerca de 800 ovos e as ninfas são achatadas de coloração amarelo-laranjada. O ciclo de vida deles. Ele coloca os ovos, né, que nem foi dito. Essa é uma foto que foi tirada lá onde que a gente trabalha com os vetores. E os ovos, eles são amarelos, são aderidos às folhas através das brotações, e o seu ciclo do ovo até se virar adulto, ele dura de 15 dias no verão até 40 dias no inverno. Então, no inverno, ele atrasa um pouco para eclodir. Depois ele vem o estágio de ninfas. As ninfas ficam aderidas às folhas também. E elas se alimentam dos brotos novos e caminham lentamente. Durante essa alimentação, elas eliminam uma substância branca de grande quantidade, que é essa substância que está na foto. Ela é conhecida como ronidil. O que é o ronidil? O ronidil é como se fosse um melaço, né, se for traduzir aí. As ninfas, ela tem 5 ínstar. Então, ela vai do 1 ao 5º ínstar ali, diferenciada através do tamanho. Esse é o Diaphorina já adulto. Normalmente, ele é encontrado nas brotações de folha mais jovens, né, que é mais fácil de introduzir para se alimentar. Mas pode também ser encontrado em folhas mais maduras, né? Ele gosta de ficar na parte abaxial ali, adaxial. O adulto, ele mede de 2 a 3 milímetros de comprimento, possui as asas transparentes com a bordadura escura. Eles voam em salto de pequenas distâncias, só que alguns estudos mostram que ele pode, é um trabalho que a gente está desenvolvendo também, que ele pode ir pela corrente de vento até 15 quilômetros de distância. Então, é um vetor que tem que ser monitorado constantemente, né? O adulto, quando ele se desenvolve de ovo até adulto numa planta já com sintomas, uma planta já com a bactéria, com a presença da bactéria, ele se torna um adulto com a maior eficiência de transmissão. Já quando ele se alimenta da planta e adquire essa bactéria já adulto, ele tem uma menor eficiência na transmissão da bactéria para outras plantas. Esses são alguns dos sintomas, né, que o Candidatus liberibacter causa no pomar.
Os sintomas está embutido esse mosqueamento, clorose das folhas, né? E o que acontece? Esse branqueamento acontece porque o amido, que era para ser para a raiz, ele fica na folha, então ela fica esbranquiçada. Outro sintoma é cair folha, cair fruto, os frutos ficam pequenos, né? O interessante é que quando a planta adquire a bactéria, os sintomas só vão aparecer cerca de 3 a 4 meses depois. Então, até esse período, ela está assintomática e os vetores estão transmitindo para outras plantas sadias através da picada de prova. Porque a picada de prova do Diaphorina citri, questão de 30 segundos, 1 minuto, ele já contrai a bactéria. Então, assim, ele pode disseminar para um pomar todo, sem ter os sintomas, no caso. Aqui são mais alguns dos sintomas, ó. Fica esse mosqueamento, branqueamento no meio do fruto também. Não se desenvolve, ficam deformados. A maturação dele é uniforme, né, irregular, e eles caem prematuramente. O manejo, o que a gente vem trabalhando no campo aí para tentar amenizar essa disseminação dessa bactéria. Aqui eu tenho um dos manejos que são mais frequentes, né? Que é a inspeção e a radiação e a erradicação das plantas. A erradicação das plantas, ela tem que ser feita por quê? Tem multa, né? No caso, tem uma lei que multa o produtor rural se ele não faz essa erradicação, e a multa é feita por planta. E, além do mais, igual eu comentei antes, se não é feita essa inspeção, essa erradicação de plantas sintomáticas, o pomar, ele vai só definhando. No caso, com o passar do tempo, ele vai cada vez mais aparecendo plantas com sintomas, tendo que, posteriormente, ser erradicado por inteiro. Então, é muito importante essa inspeção semanal, ou a cada 2 dias, e a erradicação de plantas sintomáticas para que o pomar seja salientado da doença, né? O monitoramento do vetor, ele é feito através dessas fitas adesivas, né, armadilhas adesivas, que tem essa coloração amarela que atrai o vetor, né? E também o controle é feito através de pulverizações, que eu vou explicar os períodos um pouco mais para frente. Pulverizações que são focadas no vetor, né? Aqui é um trabalho que a Cucamar desenvolve, que são a instalação de armadilhas amarelas a cada 200, 500 metros de bordadura de pomar, e a troca é a cada 15 dias. A leitura dessas armadilhas é feita em laboratório, por um técnico, uma pessoa treinada, e o interessante é que eles colocam na bordadura, por quê? Porque quando você vai analisar a questão de voo, disseminação do vetor, os estudos mostram que a bordadura captura mais. Inclusive, a gente está trabalhando um TCC da faculdade e foi instalado e as bordaduras realmente pegam mais. Porque tem pomar em volta, tem a questão do vento, então é um lugar mais fácil de acesso do vetor. Por isso que é monitorado as bordaduras. Aqui eles montam um mapa regional, esse mapa também tem acesso ao produtor, o produtor vai, coloca lá que a armadilha dele coletou, é tudo computadorizado, tudo informatizado, então o que ajuda muito no manejo, no controle de identificação, onde aumentou, onde que diminuiu, qual o manejo que está sendo mais eficiente, né? Então esse mapa regional, ele ajuda muito ali no manejo do Diaphorina citri. Os inseticidas que são utilizados antes do plantio, né, ele é via sistêmico no substrato, e também no pomar de 0 a 3 anos, ele é inseticida sistêmico via DRESH. Esse DRESH é o quê? Se for traduzir ele a pé da letra é regar. Então, ele vem na planta e faz o jato direcionado na planta. Então, são de 3 a 4 aplicações no ano dessa forma. Inseticidas no pomar acima de 2 anos, que a pulverização é de 7 a 28 dias, respeitando o intervalo em função do monitoramento e presença das brotações, né? Então, tem que limitar ali para não ser prejudicado na questão de brotações e monitorar o vetor, né? Os inseticidas de contato, que tem que ser rotacionado os grupos químicos,
porque senão ele perde a eficiência. Então, é um trabalho que tem que ser feito todo planejado, todo registrado, né, para não ter problemas no pomar. O controle biológico, que ele é realizado nos pomares adjacentes, é a liberação da vespa predadora, a Tamarix radiata. Por que ele é nos pomares adjacentes? Porque se fizer dentro do pomar, ela não resiste devido aos inseticidas. Então, ela é solta nos pomares em volta, pomares caseiros, pomares que não têm implicação, para poder tentar amenizar a eclosão de ovos, ninfas, né? A Tamarix, ela é muito importante no controle do vetor, porque ela é um ectoparasitoide idiobionde, que o que quer dizer? Que quando ele entra, ele se ovipariza no inseto, ele impede que qualquer desenvolvimento aconteça. Então, a partir do momento que a Tamarix colocou os ovos, já impede o desenvolvimento da ninfa, do Diaphorina citra. Então, ela é muito importante. Ela é nativa da Índia e ela é específica do Diaphorina citra. É pequena, de coloração escura, mede de 0 a 92 a 1 milímetro. Aqui, essa foto foi tirada lá onde que a gente trabalha, né, no NBA, e ela mostra certinho. O do lado direito, vocês podem ver, é a fêmea, né, a diferença ali que dá para identificar é que a fêmea ela é mais gorda, né, no caso maior, e a antena dela não tem os pelos, que no macho tem. Então, o macho ele é menor e tem os pelos na antena, então é fácil de identificar. E mostra as fases, como é feito. Primeiro, no desenho A, ela deposita, né, no terceiro par de pernas da ninfa, ela deposita seus ovos, eu circulei ali para vocês identificar. Então, a partir do momento que ele eclode, essa larva, ela se alimenta da hemoninfa, da substância interna, né, e vai se alimentando, crescendo. Quando ela cresce, vira adulta, ela acaba e a ninfa fica em formato de mumificação, que é a foto F ali, ó, que dá para identificar bem. Então, e aqui dá para ver o orifício que ela mesma fez para poder sair, né? Então, ela elimina de uma forma definitiva a ninfa. Aqui eu vou explicar um pouco para vocês o trabalho que a gente está desenvolvendo em parceria com a ADAPAR. Então, é o PGA da UEM, o NBA e a ADAPAR. O que é feito? Nós fizemos um mapeamento no Paraná e foi instalado armadilhas nas cidades que têm maior importância para a citricultura. No caso, maior quantidade de produtores de citricultores, né? Então, os X mostram onde foi instalada e os técnicos da ADAPAR que instalam as armadilhas e a cada 15 dias eles fazem a troca dessa armadilha e trazem para o laboratório da UEM para poder ser avaliada. As armadilhas são instaladas na delimitação através da presença do vetor nas bordaduras e também em pomares comerciais, para poder identificar de qual é a origem desses vetores que está prejudicando os pomares comerciais. Então, é coletado as armadilhas, é feito PCR da bactéria, extração de DNA para identificar se tem mesmo a presença da bactéria no vetor, porque só o vetor não mostra que tem a bactéria. Então, ele é levado para o laboratório e feito PCR da bactéria para identificação. Aqui o mapa, um exemplo que eu trouxe é o Serra Azul, que é uma cidade importante na citricultura, tanto para o agronegócio, para a questão econômica do Paraná. É feito a delimitação da cidade e é marcado os pomares que foi colocado essa armadilha e que está sendo monitorado. Então, todas as cidades do estado do Paraná que têm monitoramento do vetor, é feito um mapa e demarcado onde foi instaladas as armadilhas. Aqui é outro, pode ver que ele tanto na parte
central também é colocado, a pomares comerciais, como também na parte rural. Então, é um monitoramento das duas faces ali. Aqui também, ó, é outra imagem que mostra, né, porque é feito na bordadura, não foi dentro, dá para identificar que não foi dentro do pomar, né, sempre é colocado na bordadura. E aqui é como a armadilha vem para nós. Ela é coletada, ela é identificada, tem a localização, né, em latitude e longitude, quem coletou, a data, e ela vem nessa forma. Então, ela é levada para o laboratório, vem com uma ficha de inspeção, e é avaliada uma por uma. Nessa avaliação, ela é classificada vários tipos de inseto, não só o diaforina, ele é classificado hemípteras, que vem as cigarrinhas, os afídeos, os psiloides, que é da mesma família do diaforina citri, porém não tem essa eficiência na transmissão de bactéria, a trips e também a tamarixia, que é de importância para o nosso estudo, né, porque ela controla o diaforina citri. Aqui é feito também, além de separar o diaforina citri, a gente trabalha também com a sexologia dele. A gente difere ele do macho e da fêmea. O macho, pode-se ver que ele tem o edeago, que é essa parte virada para o lado de cima. Então, daí a gente classifica se ele é macho ou fêmea através das estruturas fisiológicas dele. Então, toda a ficha ela é classificada em macho e fêmea. Por quê? Porque é importante saber se tem maior presença da fêmea, questão de ovos, né, controlar, manejo. Então, é importante separar a sexologia dele também. Depois disso, é montado uma tabela, né? E essa quantos insetos foram capturados e é enviada para a DAPAR. A DAPAR monta lá um mapa e toda essa informação vai dentro daquela cidade para os técnicos saberem quais providências devem ser tomadas. A nossa equipe, aqui é a nossa equipe que trabalha lá, né? Sou eu e mais um doutorando, e a orientação do professor William e do CROSS da PAR. E esse é o nosso trabalho. Opa! Muito bom, Eric. Deixa eu só baixar um pouco o meu aqui, por conta do retorno. Pessoal, se alguém for tendo alguma pergunta, pode ir colocando aqui no chat, aqui no bate-papo lateral, e a gente vai batendo um papo aqui para a nossa conversa. Deixa eu só ajeitar a questão aqui. Só um minutinho, Érica. Espera aí que eu estou meio perdido aqui ainda. Não estou conseguindo me achar aqui no... Só um minutinho. Bom, primeiramente, parabéns aí pelas explicações. Foi bem ilustrado aí essa questão do vetor, né, que é um vetor extremamente importante. Não estou conseguindo dividir minha câmera com você, mas acho que está me ouvindo bem. Eu achei interessante a questão da clorose ali como sintoma, né? Muitas vezes pode até confundir com sintoma nutricional ou de zinco, né? Em função de ser nas folhas mais jovens que aparecem o sintoma. Não, os sintomas em geral ele vai aparecer tanto nas jovens quanto nas mais maduras mesmo. Ah, sim.
Entendi. Só que geralmente ele é confundido, sim, com sintoma nutricional, principalmente para o produtor que é de pequeno porte, não conhece o peso green, o HLB no caso, e entra em contato que está com algum problema de deficiência nutricional e quando chega lá tem que erradicar a planta. Certo. Uma outra questão, esses sintomas aparecem de 3 a 4 meses depois da infecção, né? E nesse período latente, a planta, às vezes o vetor consegue adquirir pela picada de prova, né? Como você disse, a bactéria. Isso, mesmo ela sendo assintomática, né? Ela está com a presença da bactéria, então o vetor faz a picada de prova e nessa picada de prova ele já transmite para outras plantas sadias, né? Então é aí que é um dos problemas maiores, porque quando ele faz a transmissão ali, você acha que está sem sintomas, você não vai erradicar uma planta assintomática, né? Então, não tem como ficar fazendo PCR de todas as plantas, porque sai um custo elevado. Então, o produtor sofre com esse problema no campo. E a minha dúvida, uma questão aqui, esses vetores, como ele transmite pela picada de prova, né, o diaforina cítrica, o uso de inseticidas, dependendo do princípio ativo e do mecanismo de ação deles, não sei, para algumas viroses, quando o inseto ele transmite por picada de prova, muitas vezes ele acaba, se for dependendo do tipo do princípio ativo do inseticida, se de contato de sistema, o inseticida acaba piorando a situação, porque daí os insetos começam a se alvoroçar um pouco mais e acabam fazendo mais picada de prova em função da presença ali com o princípio ativo, e isso acaba sendo até um tiro pela culatra, porque você está aplicando inseticida para controlar o vetor, mas ele acaba espalhando mais. Acontece... Desculpa, cortou o final. Cortou um pouquinho aqui. Para vírus, essa picada de prova do inseto vetor acaba sendo um problema. Para bactéria, isso acontece também? Por ele transmitir já pela picada de prova, é muito rápida, né? O período de aquisição e o período de transmissão é muito rápido, né? Então, a questão de inseticidas de contato, ela tem sido, assim, tá eficiente, né? Porém, o sistêmico causa isso que você passou aí. Ele pode ficar desorientado ali e aumentar isso. Tanto que quando você vai avaliar em campo, as plantas que estão sintomáticas, né? Você consegue ver que é sempre, assim, mais concentrado em uma região, né? E outra questão que eu achei interessante, esse mapa regional, ele fica disponível para o público de um modo geral, esse monitoramento, que tem um mapa que ele vai sendo atualizado, é isso? Pelo que eu entendi. Esse mapa da Cocamar, eu não tenho muito acesso, mas eu conversei com o professor Paulo Amaraus, e pelo que eu entendi, o produtor, ele consegue monitorar o pomar dele, e ele mesmo notificar lá. Mas também tem os técnicos da Cocamar que faz esse acompanhamento das armadilhas e vai alimentando esse mapa. Então, ele está sendo sempre alimentado com os técnicos da Cocamar. Assim como a gente alimenta o da ADAPAR, eles alimentam o da Cocamar. Sim. Daí dá para o produtor monitorar, né? Saber a condição da região ali, do município. Se aumentou a quantidade de vetor, de plantas com sintomas, se diminuiu, ele tem esse acesso. Sim, que bacana. É legal, né, o produtor poder ter esse acesso e conseguir monitorar. É um problema um pouco complicado, porque o produtor, quando ele sabe que tem que erradicar, né, então, às vezes, ele não quer comunicar, quer manter aquela planta, assim, até ela parar a produção, e isso é o que tem dificultado o nosso manejo. Então, o produtor tem que estar consciente de que ele vai perder uma planta,
mas ele vai se livrar ali de 10, 15, um pomar todo. Então, ele tem que ter essa consciência, que é o que está mais complicado, assim, principalmente nos pequenos produtores, embutir esse pensamento que ele tem que erradicar. Então, ele fica contornando, fala que é um sintoma, é outro tipo de sintoma, e não faz a erradicação. Então, o que a gente tem tentado fazer é essa conscientização com o produtor também. Ah, sim. Muito legal. O professor Júlio fez 2 perguntas, eu vou fazer uma, depois eu faço a outra. A primeira pergunta dele foi o seguinte, ele falou que nos pulgões a ninfa é que ela espelha esse açúcar que você estava comentando ali, né? E a pergunta dele é se tem algum outro inseto que faz faz a proteção para esse açúcar. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Como nos pulgões esse açúcar que a ninfa expele, então nos pulgões, né? Tem algum outro inseto que faz essa proteção para esse açúcar? Eu não entendi a pergunta. Eu também achei um pouco confuso aqui, deixa eu... eu não entendi, mas se o professor Júlio estiver online e puder repetir a pergunta, deixa eu dar uma olhada aqui, se às vezes ele já... Eu vou passar para a próxima, daí se ele... Eu também acho que não entendi muito bem. Uma outra pergunta, ainda do professor Júlio, é se existe uma biofábrica para esses parasitoides que você comentou. Se eles são, né, criados... Tamaríxeas, né? Isso. Sim, tem um pessoal que já está trabalhando. Inclusive, hoje eu vi o professor Paulo Amaral soltando num pomar de nascente as tamaríxeas. Então, ele já tem os criadouros, né? E eles conseguem fornecer para o produtor para tentar amenizar a proliferação do vetor. Já tem, sim. Então... em sacos, né? E é solto daí nos pomares ao redor. Eu vi também ele fazendo essa soltura, que daí é do inimigo natural, no caso, né? É a Tamarix radiata que ele soltou. O controle tem sido eficiente? Cerca de 70% das ninfas são eliminadas com esse controle. Então, daí fica aproximadamente cerca de 30% para tratar com um inseticida. Então, é uma coisa que está dando resultado bom. Não só aqui no Brasil, como fora do Brasil também. Né, na Flórida, o pessoal está usando. Então, está sendo, no momento, está sendo uma coisa aceitável, né? 70% sem ter que gastar e prejudicar a questão também das abelhas e tudo mais, né? Porque usa o inseticida, diminui as abelhas, então diminui a questão da floração. Então, tem tudo isso aí para ser analisado. Então, o inimigo natural é benéfico quando você pensa por esse lado, né? Sim. Sim, os inimigos naturais aí têm uma infinidade de benefícios e vantagens, né? Quando a gente pensa, principalmente na questão ambiental. O João Ciboldi está perguntando, ele está dizendo assim, geralmente todos os insetos analisados em armadilhas e analisados em laboratório, se eles contêm a bactéria ou não. Não, nem todos os vetores que são capturados na armadilha contêm a bactéria. Nós levamos 16 vetores e fizemos a extração do DNA e o PCR, e apenas uma amostra deu positivo para a bactéria, as outras deu negativo. Então, são vetores que, no caso, estavam inofensivos no campo. Só que o que acontece? Aquele vetor que está ali sem a bactéria, se ele fizer a picada de prova em uma planta que está assintomática, mas que tem a presença, ele já vira um vetor com a presença da bactéria. Então, é o que tem... Ele tem que ser erradicado, tem que ser eliminado de qualquer forma, né? Mesmo não tendo a bactéria, ele tem que ser eliminado. Porque ele pode se tornar transmissível a qualquer momento, a partir do momento que ele, a partir de uma picada de prova, adquirir a bactéria, né? Então, mesmo ele estando limpo, vamos dizer assim, ele pode se tornar transmissível, então acaba sendo um problema, né? Se pensarmos dessa forma. E ainda o João Ciboldi está perguntando se o mapa da nossa região fica disponível no site da Fundecitrus.
Não, a Fundicitrus, ela monitora só os pomares de São Paulo. Então, o Paraná, ela ainda não tem contato. O que tem a monitorando o Paraná no momento é a Cocamar, né? Eu acho que o Zibold lá, né? E esse da ADAPAR, ele não fica disponível? O da ADAPAR, ele está disponível internamente. Eu tenho que ver se eles montaram o site. Porque a gente começou esse monitoramento em 2018. Então, era um estudo de doutorado que virou parceria com a ADAPAR e, que eu saiba, ele solta interno. Por exemplo, pegou Ponta Grossa, que é uma cidade importante para a citricultura. No ano de 2019, teve lá a captura de 1.007. Em 2020, teve 5.000. Então, eles emitem um alerta e os técnicos conversam com os produtores e esse alerta aumenta o manejo ali, inspeção, inseticida e tudo mais, para tentar diminuir. Emitido alertas, no caso, né? Agora, não sei se foi solto ainda os mapas online. Uhum. Legal. Vamos ver, o Júlio Colela falando que as formigas protegem os pulgões contra o ataque de joaninhas. Não sei se... Já entendi a pergunta dele. Ele quer saber que essa Ronidil, que no caso essa parte, esse melaço, ele atrai as formigas, porque no pulgão atrai. Na urina, ele atrai também a formiga, porém não é que nem no pulgão, porque no pulgão, quando a joaninha vai se alimentar, a formiga protege. Só que não tem não tem um predador, além da tamarixa, para o diaforina. Então, a formiga não tem de proteger de outro predador, no caso. E a tamarixa, ela voa. Então, mesmo se a formiga for querer atacar, ela não tem essa proteção, no caso. E deixa eu dar uma conferida aqui. Vou dar uma olhada nas últimas perguntas aqui. Um anônimo que não quis se identificar está falando que a melhor forma de controlar essa praga e o monitoramento é o monitoramento, provavelmente, faltou um acento aqui. E esse monitoramento tem que ser constante o ano todo ou só em fluxo vegetativo? O monitoramento ele é feito o ano todo, porém, a época de floração ela tem que ser mais intensificada, porque a época que tem a floração ali, né, que tem os galhos novos, daí tem o maior índice. A gente constatou isso no trabalho que a gente está fazendo agora, e foi colocado armadilhas de outubro a julho. Então, outubro, novembro, dezembro passou ali, mesmo com calor intensivo, teve pouco. Daí, quando chegou o mês de abril, maio, que teve os novos galhos, teve maior incidência do vetor nas armadilhas. Então, isso mostra que tem que ser monitorado o ano todo, porém, a parte que tem uma floração, questão vegetativa novas, então ela tem que ser monitorada com maior atenção aí, né? Mas em outras épocas foi coletado também a diaforina. Então, mas é mais nesse período mais crítico aí. O que tem que ter maior atenção é quando tem as folhas novas, né? Daí tem que ficar em alerta. Interessante. O João Ciboldi também está perguntando. Não, ele está falando só que ele quis dizer que o relatório da Cocamar fica disponível na Fundecitrus. Eu tinha achado que era uma pergunta. Oi? Então, deve ter uma parceria da Cocamar com a Fundicitrus. A Fundicitrus queria vir para o Paraná para fazer esse monitoramento. E como a Cocamar já faz, eu acredito que eles fizeram uma parceria aí para ter esses dados, né? Eu achei que era uma pergunta, mas ele, na verdade, era uma afirmação. Ele estava falando que o relatório da Cocamar fica disponível no site da Fundecitrus, sim, para quem quiser, né, consultar e tiver interesse em conhecer. E a última pergunta que a gente tem aqui é do Renan Silvestre. Ele está perguntando se existe variação na coloração do abdômen da Diaphorina citri. O que muda?
Existe variação na cor do abdômen do Diaforina citri, ele tem a cor acinzentada, marrom e azul, e nós começamos a fazer um trabalho agora para poder ver essa transmissão da bactéria referente à cor abdominal. Tem um trabalho que foi elaborado na Flórida e mostra que os diaforinas que têm o abdômen azul, eles têm a menor proporção de transmissão dessa bactéria do que os que têm o abdômen marrom acinzentado. E esse estudo nós vamos começar a elaborar aqui o ano que vem, para ter essa certeza, porque daí tem que ter o criador do inseto, as plantas dentro de gaiola, para poder elaborar esse trabalho. Mas tem a diferença, sim, da cor abdominal e através da transmissão da bactéria relacionada com o abdômen também. Ah, sim. Essa diferença de coloração está relacionada com variações dentro da mesma espécie, ou não tem nada a ver com, por exemplo, com variação sexual, dimorfismo sexual, ou da mesma só espécie. variação dentro... Ah, sim. Dentro da mesma espécie tem essa variação de cor abdominal. Entendi. Ou se o pessoal tiver mais alguma pergunta, para a gente finalizar a nossa primeira noite aqui dessa nova etapa das palestras agronômicas, ainda estamos à disposição. Eu imagino que não tenha mais nenhuma pergunta. Então, vamos encerrando aqui a nossa palestra. Eu queria agradecer aí a Érica pela apresentação, meus parabéns. Agradecer a toda a equipe do trabalho de vocês aí. Essa palestra, na verdade, faz parte de um trabalho de extensão rural também, a disciplina de extensão rural, então são acadêmicos do 5º ano. E, mais uma vez, obrigado, então, Érica, a sua participação. Eu que agradeço. E a gente encerra, então, essa noite de palestras. A todos que estavam assistindo, obrigado a todos aí pela participação. Na maioria das nossas sextas-feiras, a gente vai ter outras palestras, então a gente vai ter outras palestras, sempre de interesse agronômico. Então já fica o convite aí, a gente vai divulgar nas redes sociais do curso de agronomia da Unifatesc, então nas páginas aí. E a gente fica, então, já deixo o convite aí para a próxima semana. Obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite.